A história de um símbolo militar de Israel, Moshe Dayan, um líder marcado pela guerra. Moshe Dayan nasceu em 20 de maio de 1915, no kibbutz Degania, conhecido por a Mãe dos Kibbutzim, fundado por um grupo de 12 pioneiros, 10 homens e 2 mulheres. Vindos da Rússia, a comunidade buscava criar uma sociedade igualitária baseada no trabalho agrícola. Sendo Moshe Dayan o primeiro bebê a nascer efetivamente no solo do kibbutz, na então Palestina sob domínio do Império Britânico. Recebeu o nome de Moshe em memória de Moshe Barsky, o primeiro membro de Degania morto em um ataque árabe enquanto buscava remédios para o pai de Dayan. Dayan estava no telhado de um prédio em Iskandarun, antiga Alexandreta, Turquia, usando um binóculo para observar as posições inimigas, quando um atirador inimigo atingiu o binóculo que Dayan segurava. O impacto do projétil, ou fragmentos do próprio binóculo e do projétil, foi direcionado para dentro de sua órbita ocular, destruindo completamente o olho esquerdo, danificando os músculos extraoculares. A Guerra da Independência de Israel em 1948, Israel declara a sua independência e enfrenta a Guerra Árabe-Israelense. Moshe Dayan se destaca como comandante. O conflito é dividido em 2 fases, Guerra Civil e Guerra Convencional. Em 29 de novembro de 1947, a ONU aprovou a Resolução 181, reconhecendo a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. A Guerra das Estradas. O principal foco desta fase foi o controle das vias de comunicação. As forças árabes sitiaram cerca de 100.000 judeus em Jerusalém, bloqueando a estrada vital que ligava a cidade a Tel Aviv. Operação Nakshon, abril de 1948, e Egito, Síria, Transjordânia, Líbano e Iraque invadiram o território. Frente Central, a Legião Árabe da Transjordânia, a força mais bem treinada, lutou aqui. A Batalha por Jerusalém. Combates intensos. Batalhas do Vale do Jordão. Forças sírias tentaram invadir pelo norte perto de onde Dayan cresceu. A guerra terminou não com um tratado de paz definitivo, mas com uma série de acordos de armistício assinados em 1949, que estabeleceram as fronteiras provisórias conhecidas como a Linha Verde. Israel ampliou seu território em cerca de 60% em relação ao que havia sido proposto pelo Plano da ONU. A faixa de Gaza ficou sob a administração militar do Egito. A Transjordânia anexou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Nenhum Estado árabe palestino foi criado, resultando na fuga ou expulsão de centenas de milhares de refugiados palestinos, um problema que perdura até os dias atuais. A humilhação árabe e a ascensão do pan-arabismo. A derrota de 5 exércitos árabes para o novo Estado de Israel causou um profundo trauma psicológico no mundo árabe. A derrota expôs a desorganização e a fraqueza, bem como a corrupção das elites das monarquias tradicionais da região. A internacionalização de Jerusalém. A ONU havia proposto que Jerusalém fosse um corpo separado sob controle internacional. Em vez disso, a guerra deixou a cidade fisicamente dividida por um muro, arame farpado e franco-atiradores. Israel estabeleceu sua capital na parte ocidental, e a Jordânia controlava a cidade velha e os locais sagrados na parte oriental. Moshe Dayan se destacou como um comandante ousado e estrategista brilhante, com uma liderança em batalhas decisivas, se consolidando como uma figura militar-chave. Em 1950, Moshe Dayan se torna chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, com uma filosofia militar de velocidade, surpresa e inteligência. Em 1967, já como ministro da Defesa, explode a Guerra dos Seis, e com sua lideração, Israel tem uma vitória rápida e impressionante. No início dos anos 50, os paraquedistas de Israel erravam. O moral estava no chão. Moshe Dayan, que era o chefe do exército, sabia que o exército precisava de sangue no olho. Ele deu carta branca para um jovem e implacável oficial chamado Ariel Sharon, criar a Unidade 101, uma força de comandos que não seguia regras, não usava uniformes padrão e operava no escuro. A 101, e o espírito do resultado puro. Ariel Sharon mudou isso. Ele treinava os seus homens para nunca voltarem pelo mesmo caminho e para serem mais agressivos durante a retirada do que no ataque inicial. Eles transformaram a fuga numa nova oportunidade de combate. A 101 durou apenas cerca de 5 meses como entidade independente, mas o seu espírito fundiu-se com a Brigada 202.
Conta-se que Dayan foi enviado em uma missão secreta de observação militar de alto nível no Vietnã. Dizem que ele foi lá para analisar as falhas dos Estados Unidos, mas na realidade foi apenas observar para uma publicação em um diário de guerra. Ele não foi dar ordens, foi aprender e relatar. A Guerra dos 6 Dias de 5 a 10 de junho de 1967, conflito que redesenhou o Oriente Médio. Contexto e causa: tensão crescente entre Israel e coalizão árabe. Bloqueio naval: o Egito fecha o Estreito de Tirã, isolando Israel. O erro de Dayan: mesmo recebendo avisos de inteligência sobre a movimentação de tropas do Egito e da Síria, e até um aviso pessoal do rei Hussein da Jordânia, Dayan confiou na avaliação da inteligência militar de que a probabilidade de guerra era baixa. A decisão fatal: na manhã de 6 de outubro, poucas horas antes do ataque, quando ficou claro que a guerra era iminente. Com pessimismo extremo e medo da destruição total, Dayan sugeriu o arsenal não convencional. Golda Meir e David Lazar mantiveram a frieza a qualquer custo. Após o choque inicial dos primeiros 3 dias, Dayan recuperou sua compostura operacional. Ele visitou o fronte, conversou com comandantes de campo como Ariel Sharon e começou a tomar decisões estratégicas mais lúcidas. Ajudou a coordenar a massiva ponte aérea de suprimentos americanos, Operação Nickel Grass, e supervisionou a travessia israelense do Canal de Suez, que cercou o Terceiro Exército Egípcio e forçou um cessar-fogo. Mas embora Israel tenha revertido a situação e vencido a guerra no campo de batalha a um custo altíssimo de vidas, a imagem de Moshe Dayan foi destruída. Uma comissão oficial de inquérito isentou Dayan de responsabilidade direta, culpando o chefe do Estado-Maior e o diretor de inteligência. A revolta popular israelense não aceitou a absolvição de Dayan. Pais de soldados mortos protestaram furiosamente, chamando o de assassino e exigindo sua saída. A queda do mito da invencibilidade foi muito pesada. Pressionado pela opinião pública e pela crise política, Moshe Dayan foi forçado a renunciar ao cargo de ministro da Defesa, junto com a primeira-ministra Golda Meir. Em 1974, após o trauma do Yom Kippur, a carreira de Moshe Dayan parecia estar morta e enterrada. O herói invencível de 1967 agora andava pelas ruas de Israel, precisando lidar com vaias e faixas que o chamava de assassino. Ele se isolou, passando a dedicar mais tempo ao seu hobby de colecionar antiguidades arqueológicas. Seu retorno inesperado em 1977 visto a vitória do líder político da direita. Ele convidou Dayan para ser o seu ministro das Relações Exteriores. A carreira militar de Dayan começou aos 14 anos na Haganá, adquirindo experiência em combate, em 1938 durante a Revolta Árabe. Em 1941, participou da invasão do Líbano e da Síria. 1948 Major. Comandou como tenente-coronel o lendário 89º Batalhão de Comandos, major-general aos 33 anos e tenente-general entre 1953 a 1958. Moshe Dayan morreu de ataque cardíaco em 1981 aos 66 anos. Pouco antes de sua morte, ele próprio resumiu sua jornada contraditória. Ele desceu ao túmulo não apenas como general de tapa-olho que venceu guerras, mas como diplomata que garantiu a paz mais duradoura que Israel já assinou. Como legado, Dayan modernizou a Força de Defesa de Israel, criou uma forte doutrina militar, assinou o Acordo de Camp David em 1977, negociou a paz com o Egito entre 1978 e 1979.